Então vamos lá para a nossa aulinha de equilíbrio eletrostático. Seguinte, vocês já estudaram eletrização, a troca de cargas, né, entre os corpos por atrito, indução e contato. Só que no contato lá, principalmente, a gente sempre tratava corpos de mesma dimensão, de mesmo material, corpos iguais. Agora a gente vai tratar num contexto mais geral, tá? Que serve para corpos de tamanhos diferentes, tá? E as propriedades de um corpo eletrizado. Então, nessa situação do equilíbrio eletrostático, a gente tem um não movimento das cargas. Um não movimento das cargas. O que significa isso? As cargas já foram trocadas, os corpos já estão carregados e agora a gente vai analisar o que acontece com eles. Bom, em geral, nós vamos falar também de condutores e não dos isolantes. Deixa eu colocar para o lado aqui. Então, nós vamos tratar dos condutores. Vamos analisar uma esfera primeiro, depois a gente analisa um formato não esférico. Para uma esfera, que eu tenho uma esfera metálica, uma esferinha aqui, esfera metálica, em que foi adicionada carga, ou seja, que ela está eletrizada. Eu vou considerar que ela está carregada negativamente, porque fica mais fácil, eu posso falar do movimento das cargas, né? Cargas positivas não se movimentam, são os elétrons que se movimentam, então aí eu teria que falar assim, o elétron se movimentou e aqui ficou positivo. Então, carreguei essa esfera negativamente, ela está carregada. E a primeira propriedade dos corpos condutores é essa carga vai sempre se distribuir na casca esférica, na parte externa desse material. Então, a carga... Nossa, tá difícil escrever hoje aqui, hein? A carga é distribuída na casca externa. Isso acontece por quê? Porque como o corpo está eletrizado e está com excesso de cargas, nesse caso cargas negativas, elas tendem a se repelir. Então, a maior distância que elas conseguem encontrar entre elas é quando elas estão na parte externa desse condutor, não na parte interna. Aqui você pode pensar no condutor oco ou no condutor maciço, tanto faz. Segunda característica, não há mais movimento de cargas igual eu falei lá em cima. Então, aqui na superfície, nós não temos corrente. E se nós não temos corrente, nós podemos afirmar com segurança que o potencial nessa esfera é constante. Tá? Tanto na parte externa quanto na parte interna dessa esfera. Então nós temos um potencial constante. Professor, por quê? Porque se eu tiver uma diferença de potencial, significa que eu tenho um movimento de cargas, né? Vou ter um movimento espontâneo de cargas elétricas de uma região para outra, se for pensar em trabalho, ou a corrente elétrica, se for uma quantidade razoável. Então, o potencial em condutores eletrizados é constante. E agora, dentro da esfera, dentro na casca e na parte externa. Dentro da esfera, o campo elétrico é zero. Por que o campo elétrico é zero? Deixa eu pegar, não tem mais muita cor aqui. Então vai de roxinho. O campo elétrico aqui é zero. Deixa eu fazer mais pro lado, peraí. Paga direito. O campo elétrico é zero. Por que o campo é zero? Porque se eu tiver um campo elétrico, eu tenho ação da força. E se eu tenho uma força, eu tenho o movimento dessas cargas. Então, o campo elétrico dentro, né? Vou colocar no interior. O campo é nulo em qualquer ponto deste condutor. Tá? Não necessariamente só no centro, em qualquer ponto. Aqui nós temos o primeiro princípio do equilíbrio eletrostático, que é a gaiola de Faraday, a blindagem eletrostática. Então, deixa eu pegar aqui uma outra corzinha. Nós temos então a blindagem eletrostática. Ou também conhecida como gaiola
de Faraday. Por quê? Porque como o campo elétrico no interior é zero, não haverá influência elétrica dentro deste condutor, depois que ele já está carregado, depois que a troca de carga já aconteceu. Então, dentro desse condutor, você não tem influência elétrica nenhuma. Tá? No interior, não há influência elétrica. Tá? Isso faz com que, se você estiver, por exemplo, numa região de alta tensão, trabalhando com fios de alta tensão, e você tiver uma roupa que tem fios metálicos, né? Você tem tecidos assim, parecidos com o que a gente usa no dia a dia, em que você tem junto no tecido um algodão, por exemplo, você tem fios metálicos. Ou uma roupa que parece aquelas medievais que tem tipo anelzinho de latinha, sabe? Por toda a roupa. Se você veste uma roupa dessa, você está dentro de um condutor. Então você não sofre ação da eletricidade. Então é um jeito de se proteger. E é por isso que toda vez que está relampeando, tá caindo raio e você não está numa casa seguro, você deve se proteger, está numa festa, alguma coisa assim, dentro do carro. Não ficar embaixo de árvore nem nada assim. Porque o carro ele é feito de metal, né? A grande maioria dos carros, e você tem um isolamento para quem está dentro, essa proteção. O pneu não tem nada a ver com a história. Um pneu não consegue segurar um raio. Então, se cair um raio no carro, a lataria onde o raio vai cair vai queimar pelo lado de fora, né? Vai ficar uma mancha. Ou a descarga elétrica vai acontecer através do pneu. O pneu não consegue segurar, até porque dentro do pneu tem malha metálica, tem condutor. Tá? Só que você ali dentro não sentirá efeito algum, desde que você não saia do carro. Se você estiver com a mão para fora, com a cabeçona para fora, com a mão segurando a maçaneta pelo lado de fora, você terá uma descarga elétrica no seu corpo que não é nem um pouco agradável, até pelo menos no caso de um raio, né? É melhor evitar. Outros efeitos disso é o micro-ondas, o aparelho de micro-ondas. O aparelho de micro-ondas ele é feito de metal sempre, e aquele vidro da frente ele tem umas ranhuras, uns filamentos de metal que terminam de fechar essa gaiola, essa blindagem. Então, se o micro-ondas foi bem fabricado, dentro do micro-ondas você tem a radiação, né, a onda eletromagnética, e fora você não tem nenhuma. Então, a blindagem acontece nos dois sentidos, de dentro para fora ou de fora para dentro. Tá? Isso são propriedades que a gente observa nos condutores e usa ao nosso favor. Agora, e se esse condutor não for esférico? Se ele tiver uma forma diferente, então o condutor aqui é um metal, só que ele tem uma forma, sei lá, de uma coxinha. Então, condutor. Tudo que eu falei aqui em cima continua valendo. Só que como ele não tem uma forma determinada, ou melhor, uma forma padrão ali, né? Você tem as cargas elétricas distribuídas, só que ele ficará com mais cargas na ponta. Deixa eu tirar essa carga daqui. Na ponta eu terei uma concentração de cargas maior. Quando eu estou pensando em concentração, eu estou pensando em volume, tá? Então, se eu analisar, por exemplo, este volume aqui, que eu vou fazer um retângulo vermelho aqui, ó, e o mesmo retângulo do outro lado, como ali eu tenho uma ponta, né, eu tenho mais superfície próxima, eu terei uma concentração de cargas maior. Então, nas pontas, apesar de tudo isso que eu falei, o campo elétrico é mais intenso. Então, aqui, por exemplo, eu teria um campo elétrico assim, ó, muito concentrado aqui e pouco concentrado nesta região. Tá? E, peraí. Para que nós usamos esse efeito do poder das pontas? Primeiro, para-raio. Todo para-raio é uma pontinha, né? Parece um pé de galinha virado para cima. Antes eles usavam americium, que é um material radioativo para ficar lá em cima, como se tivesse alguma vantagem, mas não existe vantagem. Então, se você tiver um para-raio muito antigo na sua casa, ou aí onde você mora, é provável que a ponta dele tenha um material radioativo. Não vai fazer mal, porque fica lá em cima, a radiação não vai chegar até você. Talvez acreditassem que seria mais efetivo, o que não é. E todos os pinos de tomada, todos os plugs que a gente faz para transmitir eletricidade, têm pontas. Tá? Porque como o campo é mais intenso, você consegue guiar
melhor essa eletricidade para o outro fio, para a tomada, ou puxar da tomada e puxar do fio. Tá? Então esses são parâmetros que a gente tem, que são observados, tá? Que são medidos, que são experimentais, e as explicações são essas relativas. O que a gente vai fazer na próxima aula? Agora a gente vai para os exercícios. É claro, se alguém tiver uma pergunta, gente, fica à vontade. Na próxima aula, a gente vai descobrir como calcular esses potenciais. Talvez ainda nessa, dependendo do tempo, como que a gente calcula esses potenciais dentro da esfera, fora da esfera e os campos. Tá? E aí a gente vai fazer algumas aproximações e vão conseguir prever esses comportamentos. Para talvez na próxima aula ainda ou na semana que vem, a gente falar do capacitor, da capacitância. Porque lá na eletrização os corpos tinham o mesmo tamanho. E não era à toa. Corpos maiores têm mais capacidade de acumular carga, né? Porque você tem mais espaço para essa carga se distribuir. Então eu preciso determinar, se for esferas, por exemplo, eu preciso determinar qual a relação de dimensões delas, de raio, de diâmetro, para eu saber qual delas acumula mais carga. A Terra, como o maior corpo que a gente tem contato direto, é o corpo que mais acumula carga. Por isso que a gente aterra os objetos na Terra. É muito fácil para ela doar ou receber elétrons. Tá? Para um corpo menor já fica mais complicado. Ok? Posso ir para o exercício? Alguém quer perguntar alguma coisa? A água já esquentou. Deixa eu ver aqui. Ó, os exercícios eles vão começar na página 88 da apostila de vocês. Tá? Tempinho para copiar ou também não precisa? Já posso puxar aqui para o próximo. Bom, o primeiro exercício é este aqui. O exercício, igual eu falei para vocês, da página 88. Fundação Getúlio Vargas. A gaiola de Faraday é um curioso dispositivo que serve para comprovar o comportamento das cargas elétricas em equilíbrio. A pessoa em seu interior não sofre descarga. Lembrando que o objeto não precisa ser maciço, né? Ele precisa ser fechado. Então a gaiola ela é fechada, mesmo tendo vazados ali, então ela funciona. Dessa experiência, conclui-se que o campo elétrico no interior da gaiola é, igual eu falei para vocês, o campo elétrico no interior da gaiola é inteiramente nulo, alternativa E. Porque se houvesse campo elétrico, eu teria a força elétrica agindo sobre cargas. E aí você teria o efeito da eletricidade, que é totalmente cancelado desse jeito. Você pode fazer um teste muito simples na sua casa, ver se é verdade ou não. Pega quem tem 2 celulares ou quem mora aí com mais alguém que tá perto aí, depois pega e embrulha um celular no papel alumínio, bem fechadinho, e pede para outra pessoa ligar. Ela não vai conseguir, não vai dar sinal, o celular lá dentro vai apagar, tá? Não vai estragar nem nada, mas porque ele não consegue receber radiações ou ele até emite radiações, mas elas ficam presas dentro dessa gaiola criada pelo papel alumínio. Tá? Vamos para o próximo. O 2 do modelo Enem. Quando eletrizamos um condutor elétrico, as suas cargas distribuem-se pela sua superfície, sendo nula a presença delas no seu interior. No entanto, há diferenças entre as distribuições em esferas ou em corpos alongados, como se percebe na comparação da figura 2 com as demais. As demais propriedades de campo elétrico e potencial para os pontos internos continuam válidas. Observe os 3 condutores em equilíbrio eletrostático, mostrados na figura a seguir. Nos 2 primeiros, há um ponto interno I, no qual o potencial vale 1000 volts. No terceiro, há um ponto de sua superfície, no qual o potencial elétrico também vale 1000 volts. Então, tem os desenhos. Observando a distribuição de cargas nos corpos das 3 figuras, notamos que, alternativa A, o campo elétrico no entorno da esfera é uniforme, pois suas cargas estão uniformemente distribuídas.
O campo, para ser uniforme, ele tem que ter aquelas linhas paralelas, né? Assim, bonitinhas. Vamos fazer de conta que é paralelo. Isso é um campo uniforme. No caso da esfera, eu tenho esse tipo de campo. Ó. O campo é radial, né? Porque eu tenho as cargas distribuídas no formato esférico. Então, a primeira alternativa não pode ser verdadeira. Na figura B, na figura 1 e na figura 2, o campo elétrico nos pontos A e B é diferente de zero. Tá? Na verdade, aqui é a parte interna, né? Na parte interna, o campo vale zero do condutor. Então, podemos excluir essa alternativa. C. O campo elétrico nas imediações da ponta da figura 3 é mais intenso, propiciando a descarga elétrica. O fenômeno denomina-se poder das pontas. Então, se eu fosse fazer o campo aqui em todos, aqui eu teria um campo intenso, porque eu tenho várias cargas, e aqui eu teria mais intenso ainda. Tá? Várias linhas de campo. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Mas vamos ver as outras duas. Nos pontos A e B da figura 1 e 2, o campo e o potencial elétrico são nulos. O campo não é nulo. Desculpa, o potencial elétrico não é nulo. Ele é constante. Ele vai ter sempre o mesmo valor. Nulo é só o campo. Nos vértices do ponteiro do para-raios, o potencial elétrico é nulo? De novo, não. O potencial elétrico não é nulo. Ele é constante. Tá bom? Próximo exercício. Exercício 3. Temos aqui uma esfera oca ou casca esférica, né? Uma casca esférica metálica de raio R eletrizada por uma quantidade de eletricidade positiva Q possui uma densidade superficial de carga, sigma, dada por... Bom, densidade superficial é a quantidade de carga. Se eu estou falando de uma superfície, eu estou falando de área. E aí vocês sabem que a área de uma esfera é 4πr². 4 terços de πr² é o volume, né? R ao cubo. Ixi, 4πr². 4πr², tá certo. 4 terços de πr³ é o volume. Então, 4πr². O potencial nós calculamos como? Potencial elétrico é kq sobre a distância. Na verdade, aqui a distância será o R, que é a distância do centro até onde as cargas se encontram. O potencial vai ficar então igual. K, no lugar do Q, eu vou isolar na equação aqui em cima, eu tenho sigma sobre 4π, 4π sigma, que eu apaguei aqui, vezes 4πr². Vou substituir aqui. Sigma, meu Deus, cada hora o sigma sai do jeito. 4πr² dividido por R. Então eu já vou simplificar aqui esse R² com o R. Aí você fala, professor, mas nas alternativas aqui tá o 4πr², né? Porque a gente poderia mexer no K também. Então eu vou calcular primeiro sem o K, depois com o K. Eu quero o sigma, então eu vou isolar aqui o sigma, que é igual o potencial que... Não, peraí. Ah, não, gente, ele só queria essa resposta aqui de cima. Bom, agora eu vou terminar. O sigma seria o potencial K4πr, tá? A resposta já está ali em cima. Agora que eu fui ver que ele queria só o sigma a partir da distribuição de carga. Mas o que eu quero falar para vocês não é isso. O que eu quero falar para vocês aqui é que o K, ele vale 1 sobre 4πε0. Lembra que a constante K ela tem um outro significado. Se você fizer essa substituição, você tem que o potencial da esfera é igual 4πε0, potencial não, né? Desculpa, Jesus, está errado.
a concentração de carga. 1 sobre 4π ε0, que multiplica 4πr. Aí eu posso dar mais uma simplificada marota e eu descubro que o sigma, vou fazer aqui nesse canto, é igual o potencial, já vou inverter a multiplicação ali, vezes o ε0 dividido pelo raio. Então olha só, por que é interessante essa equação, que não foi o que ele pediu, tá? O que ele pediu a gente já acabou aqui em cima, ó, que é a alternativa A. Mas por que é interessante essa equação que eu encontrei? Que a concentração de carga, o sigma, vai depender do quê? Vai depender do potencial dela, beleza? De uma constante do raio. Quanto maior o raio, menor a concentração de cargas. Tá? Então, se você tem um raio maior, você vai ter uma concentração de cargas menor. Aí você fala, professor, você falou o contrário lá atrás. Você falou que fica mais concentradas as cargas. Sim, só que eu falei que elas ficam concentradas pensando no espaço. Tá? E outra, a gente tem um termo que é o potencial que a gente desconhece. Porque quanto mais carga, maior o potencial. Tá? Então a gente tem esse cuidado. Se você isolar o potencial aqui, você descobre que o potencial, agora, ele é diretamente proporcional ao raio. Então, lugares que você tem um raio maior, você vai ter um potencial maior. Por quê? Porque tem mais cargas, né? Então, esferas maiores tendem a absorver mais cargas e ter um potencial como objeto maior. Aquela análise que eu fiz do pedaço, eu estou pensando num pedaço de um objeto. Então, essas duas equações aqui, elas valem para o objeto como um todo e não para um pedaço específico. Tá? Mas depois que eu vi que ele só pediu lá o sigma, bem bobinho o exercício, achei que ele queria algo mais interessante. Tá? Deixa eu dar uma olhada só aqui no esqueminha do horário. Vamos fazer mais. Próximo exercício, que é o exercício 4. Em uma manhã ensolarada, um jovem vai até o parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima do seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira que essa jovem deve se proteger é, falei na aula, falei na explicação, entrar dentro do carro. Pô, professor, mas eu ia ficar embaixo do quiosque. O quiosque é um ponto alto, tá? Então ele serve de para-raio, ou melhor, de puxa-raio, né? E aí ele pode ter umas cargas elétricas, sem contar com o quiosque que normalmente é feito de madeira, aí você já viu, né? Cai um raio na madeira, não sobra nada. Então, coisas óbvias. Tá relampeando, sai da piscina, né? Porque você está no nível do mar, mas a água ali, né? Tem sais, tudo. Ele é um bom condutor, perto do solo, né? E você tem se esconder dentro de um carro ou de uma casa. A casa não tem problema, porque a casa normalmente tem um para-raio. Ou se não tem um para-raio, próximo deve ter, porque um prédio, uma construção mais alta, depois de tantos metros, e agora eu não sei qual que é a medida correta, é obrigado, por lei, a ter um para-raio. Tá? Gente, vou liberar a chamadinha para vocês. Tá liberada a chamada. E vamos para o último, só para fechar todos os exercícios, para não ficar nenhum para trás nessa primeira aula. 5 do Enem. Em museu de ciências, é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas cargas elétricas. Eu estou no horário certo, né? Não, gente, eu não estou no horário certo, não. Bom, a chamada fica aberta aí. Eu estava confundindo, olhei no horário errado aqui. Olhei na segunda aula. Vamos continuar, então. O gerador de Van der Graaf, figura 1, é um exemplo como atestam as faíscas, figura 2, que ele produz. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento, com uma mão, uma lâmpada fluorescente, que aqui ele não falou, mas pode estar queimada. Tá? Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes, ela fica pulsando. Muitas pessoas pensam que é o fato da descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos, tal como se vê na figura 2, tá bem ruim de enxergar, porque tá pequeno aqui no meu. No momento em que a descarga ocorre entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. O que ele está falando é o seguinte: se você encostar a lâmpada, ela vai brilhar. Ótimo. Tá? Se você aproximar dela sem encostar,
você tem ela brilhando também. Tá? E aí ele fala assim, a grandeza física associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente, por estar próximo a uma descarga elétrica, é... O que está acontecendo? O ar em volta desses metais eletrizados também está eletrizado. O ar também está ali, tem campo elétrico ali em volta. Quando você aproxima a lâmpada, ela é um condutor, tá? Ela tem átomos, ela tem elétrons ali, e esses elétrons vão se movimentar por causa desse campo externo. Então você não precisa necessariamente do contato, você consegue acender a lâmpada com uma certa distância. E a justificativa é o campo elétrico. Se você, por algum motivo, parar embaixo de uma instalação de eletricidade, perto de uma subestação, ou daqueles postes que vêm de Itaipu, eu sei que indo para Guarapuava e de Vaiporã para frente, tem um baixadão lá, que agora não sei em que cidade certinha que fica, que tem até uma placa, não estacionar o carro aqui. Tá? Evite parar o carro nessa região, uma coisa assim. Porque o fio passa tão perto da pista que se você parar lá e der uma sobrecarga de tensão, vai haver uma descarga elétrica no seu carro. Porque o ar ionizado vai descarregar no ponto de menor resistência, que no caso o seu carro que é um metal. Tá? Então se você chegar próximo o suficiente com uma lâmpada, lá você vai ver que a lâmpada vai acender. Tá? Ela vai acender, ela vai dar umas osciladas, porque tem uma frequência, a energia elétrica que a gente usa. Tá? Mas ela vai oscilar mesmo queimada. Porque quando uma lâmpada dessa queima, tem duas coisas que podem queimar. Ou o reator, que é o que normalmente está onde ela está presa na parede, tá? Ou ela já não tem pressão suficiente ali dentro, entrou gás da atmosfera o suficiente dentro dessa lâmpada para que ela não consiga mais brilhar. Dentro dessa lâmpada, normalmente tem menos, a pressão atmosférica é menor. É um gás mais rarefeito. Tá? Mas a tomada não vai conseguir dar mais atenção, 110 volts, 220, né, que tem uma conversão para funcionar aí, mas quando você leva numa fonte de alta tensão, aí não tem o que segura, aí ela vai brilhar do mesmo jeito. Tá? Então, esses aqui são os pontos dessa nossa primeira aula, tá? Que é sobre o equilíbrio eletrostático. Na nossa segunda aula, a gente vai discutir, hoje, né, daqui a pouquinho, como que eu calculo esses pontos, tá, em cada das regiões, e como que esse corpo, se der tempo, mas eu acho que vai dar tempo sim, eu vou ver se eu mesclo as duas numa coisa só, e como que esse corpo consegue acumular mais ou menos carga, para depois a gente conseguir calcular a carga final de corpos diferentes. Ah, um corpo de 1 metro de raio, uma esfera de 1 metro de raio, uma de 30 centímetros, coloquei em contato, elas estavam carregadas. Qual que é a carga final? Aí eu não posso mais somar e dividir por 2. No caso, porque são dois corpos, né? Se fossem 3, somaria e dividiria por 3. Tá? Mas aí a gente não pode mais fazer isso porque, como existem dimensões diferentes, elas vão se equilibrar com quantidades de carga diferente. Tá bom? Mas, gente, para não começar e ficar 4 minutos falando e depois ter que recomeçar, vamos deixar para nossa próxima aula. Tá? Acabar aqui uns 5 minutinhos mais cedo, já deu o aviso aqui no meu Zoom. Então, fica para a próxima aula. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente, fique à vontade. Se ninguém quiser perguntar nada, nos vemos daqui a pouquinho. Fechou? Então é isso, jovens.